Olá, pessoal. Eu sou a Anne Carolina, estou aqui com a minha colega Ana Clara. Nós somos da Unimonte, somos estagiárias de língua portuguesa. Estaremos gravando alguns vídeos para auxiliar nos estudos de vocês. Esperamos poder colaborar, né, e servirmos de alguma forma para vocês, assim como vocês também vão estar nos ajudando na nossa formação. Desde já agradecemos a oportunidade e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo realismo e naturalismo. Então, pessoal, olá. Como a Anne disse, né, nós estamos, né, agora na sexta semana do PET volume 3. E aí, nessa semana, como vocês já viram, a gente vai trabalhar a interpretação de texto. Mas o PET instrui, antes disso, que vocês façam uma revisão a respeito do naturalismo e do realismo que a gente estudou lá na semana 4, se não me engano. E aí, por isso, nós vamos fazer aqui uma breve revisão desses dois movimentos, tá bem rapidinho, e depois nós vamos conversar, né, sobre algumas questões para introduzir aí essa semana em que vocês irão fazer atividades de interpretação de texto. Então, né, o que acontece? Eu acho que está aqui na frente do slide aí. Deixa eu mover. Então, o que acontece, né? No século XIX, nós temos muitos movimentos, né, literários, que, é óbvio, né, não envolveram só a literatura, envolveram várias artes, a música, a pintura, e também, muitas das vezes, né, todo o pensamento daquela época. Não só dos artistas, mas da população também. E aí, a gente vai falar aqui especificamente, né, do Brasil, mais especificamente do Brasil, nós temos. Então, em 1836, 1836, eu passo aqui para um lugar que melhor vocês visualizarem a linha do tempo. Nós temos 1836 o romantismo, que inicia com esse livro aqui, Espírito Forte e Saudade. E aí, especificamente, né, nos movimentos que a gente vai trabalhar, realismo e naturalismo, nós temos o realismo em 1881, que o marco inicial Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é muito conhecido. E é interessante, né, a gente notar que o movimento realista no mundo, ele se inicia em 1857. Né? Tem o livro Madame Bovary, do Gustave Courbet, que é francês. Então, vejam que você viu que o Brasil está um pouquinho atrasado, né? Chega um pouquinho depois do Brasil. E em 1881 também se inicia o naturalismo. E a obra que marca esse começo é o Mulato, da Louise de Azevedo. E é interessante a gente pensar que eles começam no mesmo ano, né? Tanto o realismo quanto o naturalismo. E o que acontece é que o realismo, ele é, assim, de maneira geral, um movimento dessa época, né, que vai seguir contra o romantismo. E tanto o naturalismo, que a gente vai ver aqui um pouquinho também, quanto o parnasianismo, eles são espécies de galhos, assim, que vêm do realismo. Então, eles estão dentro do movimento realista, mas, como tem algumas características diferentes, né, acaba tendo, assim, a sua própria seu próprio nome, a sua designação, né, separada do realismo. Mas estão dentro desse movimento que é o geral, né? E aí, gente, vou ter que ficar mudando aqui a nossa imagem aqui para que vocês consigam ver o slide. Mas, falando rapidinho do contexto, né? Por que nessa mudança do romantismo para o realismo? É que nessa época, que nós temos de 1857, 1881, né, nós temos a segunda revolução industrial, então o mundo começa a se modernizar, né, mais máquinas, indústrias, cidades ficam maiores, principalmente no Brasil, né, mais ou menos nessa época, nós temos também grande chegada de imigrantes, né, da Europa, da Ásia, enfim, para trabalhar, porque nessa época também nós temos a, a libertação das escravizadas aqui no Brasil.
Outra coisa que influencia muito são as teorias científicas, né? Então, todo nesse boom aí de modernidade, de evolução, todo mundo né, achando que nós estamos aqui chegando no pico da evolução. Então, as teorias científicas, elas estão muito na moda, né? Nós temos Charles Darwin, que fala sobre a evolução do homem, Kant, que é sociólogo, né? Que ele vai estudar a sociedade, né, que tem relação com esse crescimento da cidade, com essa modernização. O Tolstói, que vai falar um pouco também sobre a sociedade, né? Ele tem teorias que, que dizem né, que o homem é influenciado pelo meio, pelo tempo, pela raça. Então, né, todas relacionadas à sociedade. E o Karl Marx, que é não, o segundo mais famoso aqui depois de Darwin, que também fala da sociedade, da organização né, da sociedade capitalista. Então, essas teorias científicas, né, esses pensadores da época, influenciam a literatura, especialmente no naturalismo. Né, mas elas contribuem, de maneira geral, para o pensamento da época, que culmina com essa mudança né, do romantismo para o realismo. E no Brasil, nós temos o reinado de Dom Pedro II, né, e posteriormente a proclamação da República, que mudam muito o cenário brasileiro né, em relação ao romantismo. Então, há um crescimento da cidade, como eu disse, e uma insatisfação né, na época do reinado de Dom Pedro II, aí um espírito assim, libertário, de republicano, e que depois, né, em 1889, então apenas 8 anos depois do início oficial do realismo, então nós temos a proclamação da República que também traz novidades, né, um aumento no espírito dos brasileiros, dessa questão de progresso, né, que vai influenciar muito o realismo, e que é devido, né, alguma parte devido à proclamação da República também. E falando de algumas características, de novo, movendo a tela, desculpa, nós temos muitas características, é claro, nós temos muitas obras produzidas nessa época, né, só o Machado de Assis, por exemplo, escreveu mais de 200 contos, né, então é muita coisa produzida, então a gente não pode, é claro, falar que todos têm essas características. Então, de uma maneira bastante geral, né, aqui nós temos algumas delas que são bastante recorrentes né, em várias obras de vários autores diferentes. Eu vou comentar rapidamente algumas, né? O abandono das preocupações teológicas, subjetivas e egocêntricas, principalmente relacionado a esse espírito que é contra o romantismo. Então, a gente lembra que no romantismo era tudo muito subjetivo, ou seja, era importante. Era a opinião do autor, era a sua experiência no mundo. Né? Então, as obras românticas, elas estavam de acordo com a vivência do autor na sua realidade, os seus sentimentos. Então, por isso que é você, subjetivo é você. Né? Estava tudo ali voltado para o próprio autor. Na lógica, também há uma certa religiosidade né, nessa época, no romantismo, e aqui como né, o mundo estava mudando, como a gente viu, né, várias mudanças na sociedade, o realismo ele vem contra isso. Então ele vai tentar, né, em vários autores, eles vão tentar se distanciar totalmente do movimento romântico. Então, né, se distanciar desse sentimentalismo que é próprio do autor. Né? Então ele vai tentar se distanciar da obra. O que tem um pouco a ver com essa racionalidade, né? Então, deixa o sentimento para lá, e aí a gente vai pensar em tudo de maneira bastante racional, bastante racional também, né? Bastante racional, bastante racional. É que tá aqui repetido, pessoal. Desculpa. Com bastante impassibilidade, né? Então, como eu disse, o autor ele está tentando se distanciar da sua obra, né? No sentido assim, não de dizer que a obra não era dele, mas de não ter o seu ponto
de vista, né? De não ter essa subjetividade, que vai de acordo, como eu disse, com aquelas a cientificidade que estava aumentando nessa época, né? Com a importância da ciência, de ser imparcial, de ser racional. Então, isso também vai pegar um pouco na literatura. Tentativa de captar a realidade, né? Como o próprio nome nos diz, o realista ele vai tentar mostrar, né, essa realidade, não só a realidade de como o mundo estava, mas especialmente a realidade da sociedade, né? A gente vê no Machado já fez muito disso, representar a sociedade brasileira com a sua hipocrisia, né, os seus privilégios, sexualização do amor, que também vem ali, se opondo ao romantismo, né, que tudo era muito ideal. Aqui não, é muito real, né, muito guiado pelo instinto, especialmente no naturalismo, mas no realismo também. E por último, as ações das personagens são deliberadas, né? Então, como é esse estudo da sociedade, essa tentativa de captar a realidade, a sociedade, então os personagens não vão fazer nada que não tenha explicação, né? Que não tenha um motivo. Que vem um pouco naquelas características que eu falei do Hipólito Cem, né? Que o homem ele está ali condicionado pela época em que ele nasceu, pelo local em que ele nasceu, pela raça dele, né? Então, não vai ter uma explicação, né? Ninguém faz nada por um motivo ali, tudo tem uma explicação. O que também se relaciona um pouco com ou muito, né? Com a teoria de Freud, né? E a teoria da psicologia, da psicanálise em geral, né? De que tudo tem uma explicação. A gente não fala ou faz nada que não tenha nada a ver conosco, né? Tudo é de maneira consciente ou inconsciente, feitos de forma deliberada, né, bem pensada por nós mesmos. O naturalismo, como eu disse, né, ele vem do realismo, então ele tem características do movimento realista, mas ele é, vamos dizer assim, um realismo um pouco mais específico, né, que entra em algumas obras, em alguns autores, com algumas características, né, próprias. Então, como eu disse, no naturalismo, a gente tem o estudo das personagens, o estudo de sociedade, mas aqui no naturalismo é tudo muito mais, né, condicionado por aquelas ideias científicas, né, por aquelas teorias. Então, essa característica é a adoção de ideias científicas. Então, o naturalismo, os autores e as obras naturalistas, elas levam muito mais ao pé da letra essas teses. Então, como eu disse, do tema lá, né, que o ser humano ele é condicionado pelo local em que nasce. Só que no naturalismo, a gente vai ver, por exemplo, no cortiço, que isso é bastante forte, né, bastante presente. Então, se é um brasileiro, então, ele tem essas características do brasileiro, porque ele nasceu aqui. Se é português, então ele tem outras características totalmente diferentes. Não porque vão ser pessoas diferentes, mas porque elas nasceram em locais diferentes. Há toda uma questão do instinto também mais forte no naturalismo, né, do instinto animal. Então, que o homem é muito mais visto como esse ser que está na sociedade, mas que é guiado pelos seus instintos, né, em que muitas das vezes as suas ações não levam em consideração toda a sociedade, mas o seu próprio egoísmo, o seu próprio instinto animal. Né? Essa questão da hereditariedade também se liga a essa tese científica, desse instinto. Então, o homem faz alguma coisa, o homem no sentido assim, sociedade, né, ser humano, ele faz alguma coisa não porque ele quer, mas porque a natureza o obriga a isso. Né? A crítica social ela é muito mais forte que o naturalismo, muito mais explícita, né? Enquanto, por exemplo, Machado, você percebe ali que é uma crítica, né? Às vezes ela é muito difícil de ser percebida, você tem que ler várias vezes, você tem que entender muito do contexto ali, de várias coisas. No naturalismo, não. Você já percebe muito facilmente aquela crítica que o livro, o autor está querendo fazer. As camadas
mais baixas da sociedade vão aparecer mais aqui no naturalismo, né? Porque tanto no romantismo quanto no realismo também, as camadas da sociedade que aparecem mais são aquelas mais altas, né? A burguesia aqui no caso. Se a gente pensar no José de Alencar, por exemplo, né, do romantismo, a maioria das personagens são pessoas ricas do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, mas geralmente do Rio. Aqui no naturalismo, não. Nós já temos aquelas pessoas que são as mais pobres, né, que moram em cortiços, que moram em favelas, enfim. Por causa dessa questão desse estudo, né, da sociedade, o naturalismo ele escolhe estudar essas pessoas, né, para que ele possa testar nessas teses científicas. Temas relacionados à degradação e exploração do homem, então, exatamente por tratar das camadas mais baixas da sociedade, né, então, esses temas, eles são muito presentes, né, da degradação, que essa degradação está relacionada a esse instinto, a essa hereditariedade do homem, né, que segue o instinto, então, chega a essa degradação, está relacionada às patologias, né, patologia doente, mas não no sentido que tem a gente hoje. É o que era considerado patologia naquela época. Então, por exemplo, a homossexualidade, né, que era considerada patologia, então vai aparecer muito nos livros naturalistas, né, e várias outras questões que naquela época não eram normais. Como eu disse, né, nesse momento havia um grande crescimento devido à segunda revolução industrial, né, da cidade, das indústrias. A exploração do homem, nesse sentido, também vai aparecendo muito nos livros naturalistas, né, da exploração do ser humano por outros seres humanos, dessa degradação. Por último, né, o zoomorfismo é muito comum também, que é esse tratamento das camadas mais baixas da sociedade como animais. Né? Então, zoos, já pensa, né, em zoológico, em animais, é exatamente isso, né? Esse tratamento dessas pessoas como se fossem animais. De novo, se relaciona ao instinto, à hereditariedade e a questões científicas, né? Muitas, na época, como do Darwin, que tem relacionar aí o ser humano com os outros animais. Então, também é muito forte no naturalismo. Especialmente se a gente pensar no cortiço. Né? A gente sempre tem os livros didáticos, nas questões, alguns trechos do cortiço que mostram que as pessoas eram vistas, né, retratadas, descritas de maneira como se fossem bandos de animais, né? O cortiço mostrado dessa maneira muito animal, né? Que as pessoas viviam por instinto, muitas das vezes. Então, é isso, pessoal, de características, né? Foi bem um resumo mesmo, para a gente lembrar de algumas dessas características antes de ir para as questões. Então, por hoje, eu só trouxe aqui alguns autores, né? Que são os mais famosos dessa época, para a gente lembrar um pouquinho. O Machado de Assis, ali de Azevedo, que a gente falou, e Raul Pompeia também. E também é bastante conhecido. Então, pessoal, agora, né, nós vamos ver algumas questões do Enem sobre, né, o realismo e naturalismo. É interessante a gente perceber que nas questões não vai perguntar necessariamente as características que a Ana acabou de explicar para vocês. Essas características, elas vêm mais implícitas. Você tem que ter essa compreensão, saber, né, diferenciar cada movimento, entender cada movimento, para que você possa responder a essas questões, mas não necessariamente será perguntando assim, o que é o zoomorfismo, por exemplo, mas você precisa entender o conceito, né, do que é zoomorfismo, para caso caia em uma questão, você já tem essa noção, esse conhecimento, e até mesmo para interpretar os textos. Então, por isso que é importante ter esse conhecimento prévio. Pode passar, por favor, Ana. Então, eu trouxe 3 questões. Nós vamos começar com essa do Enem de 2011, questão 117. Sempre, né, nas questões do Enem, também do país, antes tem um trecho,
do texto, né, para você estar respondendo a questão. No país, vocês precisam ler alguns livros previamente. No Enem, existem alguns livros que é interessante que vocês já tenham conhecimento, como os clássicos, por exemplo, mas eles vão colocar trechos, fragmentos. Quando você conhece a obra na íntegra, é muito melhor, é muito mais fácil, né, para você interpretar e resolver as questões. Mas quando você não tiver conhecimento, não tiver lido ainda, você pode ler bem atentamente, né, que você também vai conseguir responder as questões. Então, vamos ler esse trecho. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a corrente serpenteando, como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados. Só um minutinho, pessoal. Chorados em frenesi de amor. Música feita de beijos e soluços gostosos. Carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Então, é um trecho de O Cortiço, né, que a Ana falou, de Aloysio Azevedo, publicado em 1983. Agora, né, nós vamos para a questão. No enunciado, nós temos, no romance O Cortiço, 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Viram que Ana falou do condicionamento social? Então, aqui já tem essa palavrinha, né? Condicionantes de origem social, sexo e etnia. Então, nós temos o conteúdo aqui no enunciado, que a Ana acabou de explicar para vocês. Aí, em seguida, fala, na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois, aí aqui é muito interessante, nós pensarmos que há, né, essa relação dos portugueses com os brasileiros. No início do fragmento que a gente acabou de ler, são os portugueses que estão tocando, né, o fadinho, fala até inclusive fadinho harmonioso e nostálgico, dos desterrados. Então, os portugueses são tratados como desterrados. E aí, em seguida, nós temos, quando começa a tocar os instrumentos brasileiros, né, o violão e o cavaquinho, e muda totalmente o ritmo, né? E aí todos começam a serem envolvidos pelaquela música, pela batida, pelos instrumentos. E aí, então, nós vamos ter como que essa diferença aparece no texto. Letra A. Destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. Letra B. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. Letra C. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Letra D. Destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. Letra E. Atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Então, pessoal, é muito interessante porque o Enem, ela coloca, claro, né, que ela vai colocar alternativas que parecem corretas, que você pode até pensar assim, nossa, mas essa aqui faz sentido. Só que você precisa sempre, né, se atentar para o que o enunciado está pedindo e para o que você acabou de ler, né, no trecho. Então, há essa comparação do estilo musical, né, que começa lá com um fadinho triste e aí depois vem a música brasileira que envolve todo mundo. Aí nós precisamos prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. Isso é correto? Sim, né? Porque fala do Porfírio e do Firmo. Mas isso não é o mais importante do trecho. Apesar de trazer nomes de alguns e de outros não, esse não é o foco da narrativa, desse fragmento. Letra B. Exalta a força do cenário natural brasileira e considera o do português inexpressivo.
Na verdade, nós não temos uma comparação entre cenários, é muito mais uma comparação entre a música, né, do que entre o cenário. Então, essa está descartada, porque não há essa comparação do cenário natural, né? Letra C, mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. Essa é a resposta correta, porque assim, a partir do momento que começa a música brasileira, todos são tomados por aquele ritmo, né? Tem algumas expressões que falam que parece que deixa de ser música e se torna algo que toca a pele, que faz as pessoas dançarem, que gera suspiros. Então, realmente, fala dessa questão envolvente da música brasileira. E por que cala o fado português? Porque a partir do momento que começa, os instrumentos brasileiros são introduzidos, acaba, né, a música, o fado português que estava sendo tocado. E na letra D, por que não é? Então, é a letra C a resposta correta. Por que não é a letra D? Destaca o sentimentalismo brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. A gente poderia pensar que é essa também, mas por que não é? Quando fala assim, contrária à tristeza dos portugueses, essa diferença não está clara no texto. Porque nesse fragmento, diz que até os brasileiros estavam sendo tomados pela tristeza dos portugueses. Então, a discussão que nós podemos levantar em torno desse fragmento é muito mais acerca das músicas, o que é que as músicas portuguesas e brasileiras ocasionam, né? Quais são as reações que elas despertam? Porque tanto quando estava tocando a música o fado, né, português, os brasileiros também estavam tristes, tanto quanto os portugueses. E quando começou a música dos brasileiros, né, os instrumentos brasileiros foram introduzidos, os portugueses também foram envolvidos por essa energia que a música brasileira despertava, né? Então, não tem essa questão de sentimento, de cenário, é muito mais uma questão da música. Então, por isso é importante prestar atenção qual é o foco, né? Da discussão, o que é mais central, o que é mais importante. Letra E, atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Também não é uma comparação acerca de habilidades. Né, mais uma vez, é uma questão da música. O que é que a música desperta nas pessoas? Então, podemos ir para a próxima, Ana. Vou comentar uma coisa rapidinho, Ana, antes de passar para a próxima. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente está pensando em interpretação de texto, no Enem, é claro, mas uma interpretação, quando a gente vai interpretar textos em geral, fazer questões, né, de interpretação de texto, é que as alternativas, elas geralmente estão relacionadas a alguma parte específica do texto, né? Elas se referem a um texto específico. Por exemplo, quando fala aqui a D, né? Que eu concordo com você, é a opção que a gente ficaria em dúvida, a C e a D, que fazem mais sentido. Destaca o sentimentalismo brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. Nós temos aqui no começo uma parte que fala, né? Abatidos pelo fadinho e tal, iam todos. Então a gente pensa, né? Já que o fado é português, então, quer dizer, o português é triste. Então tá relacionando. Então a gente vê que a gente poderia pensar nessa questão por causa daquela parte, quando fala que o fado é triste, né? Que os portugueses são tristes. Então a gente tem que prestar atenção, né? A que parte essa alternativa ela se relaciona, né? Por que ela está ali? Porque ela geralmente, né, se refere a alguma parte do texto. A diferença é que, às vezes, ela se refere a uma parte do texto, mas de uma maneira que não está totalmente correta, como você disse. Né? Fala da tristeza dos portugueses, mas diz que os brasileiros também estavam juntos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões que, ao mesmo tempo que tem relação com o texto, mas a relação não está totalmente correta. Né? Então, pode fazer sentido, assim, uma primeira leitura, mas se a gente voltar ali no texto, ela vai estar incorreta ou se contradizendo, né? Sim, verdade, Ana. Isso é muito interessante da gente sempre pensar isso, né? O que o enunciado está pedindo e pensar assim, faz sentido, mas porque muitas vezes a gente se depara com muitas questões corretas e fala assim, essa questão aqui está com algum problema, mas na verdade é porque você não está olhando para o que é central, qual é a discussão, né? Mais importante, mais relevante. Então, pessoal, agora nós vamos para uma outra questão, que é essa do Enem 2013, questão 122.
Aqui nós temos também um outro fragmento. Esse fragmento é de Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que também é um livro muito conhecido, de Machado de Assis. E aí nós vamos ler, né, aqui o capítulo 54, A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama. É certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é hora exata. Não, o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Então, pessoal, desculpa, né, pela a questão da leitura, que às vezes eu preciso dar zoom na tela e aí eu me perco. Então, aqui, né, o narrador, né, que é o Brás Cubas, ele está falando, né, de um momento que ele estava lá saboreando o beijo e não estava conseguindo dormir. Aí, de repente, ele começa a ouvir o tic-toc do relógio. E aí ele entra nessa reflexão, né, da questão da vida, de cada batida do relógio ser um momento a menos da sua vida. E ele imagina um diabo contando, né, quantas horas ele tem a menos. E aí ele falando que de tudo, né, o mais importante é o relógio, que ele acha que todo mundo deveria ter um relógio para poder saber exatamente a hora que vai morrer, né, o momento que ele está morrendo. Mas que quando ele morreu, ele não teve essa oportunidade. Ele não tinha o relógio, não era isso que incomodava ele. Mas as fantasias que tumultuavam, né? Ele até fala que tumultuavam cá dentro. Então, ele ficava pensando muito mais na vida dele e nos minutos ganhados do que nos minutos perdidos. Pode passar, Ana. Então, pessoal, nós temos agora aqui, né, o enunciado. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Então, pessoal, aqui, né, está colocando essa contraposição do realismo com o romantismo, né? Quando fala desses paradigmas românticos, são típicos, né, do romantismo. E aí nós vamos ver aqui algo que vai contrariar, que vai contra isso. Nós poderíamos pensar assim, nossa, mas isso é interessante da gente pensar, né? Ah, mas no realismo vai ter um casal, vai ter um par romântico, vai ter pessoas que se namoram. Na verdade, não vão mudar as relações humanas, né? É muito mais a perspectiva, como isso é transcrito, como o leitor vai enxergar isso, quais são as outras características acrescentadas. Se no romantismo havia essa questão do amor, da subjetividade, né, da melancolia, no realismo essas relações elas vão ser escancaradas, vai mostrar a realidade, então a traição, e a realidade das relações mesmo. E aqui nesse fragmento, nós vamos ter algo muito interessante, que é romper com esses delírios, com esse idealismo, né? Com essa imaginação do beijo, de ficar sonhando acordado. E aí, por que, né? Que esse relógio conseguiu, a metáfora do relógio desconstruiu
esses paradigmas. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. O narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Letra B. Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Letra C. Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Letra D. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Letra E. O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Então, pessoal, aqui também é como nós estávamos discutindo, né, na questão anterior. Há algumas alternativas que é para pegar aquelas pessoas que não leram o trecho, que não conseguiram interpretar o que está querendo dizer o texto. Por quê? A pessoa lê muito rápido, só passa os olhos, aí ela pensa assim, ele está falando sobre riquezas, porque ele está falando sobre um demônio que está sentado entre dois pacotes, né, tirando moedas e jogando para um lado e para o outro. Essa questão aqui de acumular riquezas é algo assim para alguém que faz um leitor bem despercebido, né? Porque ele não aprofunda em questão de riquezas, ele fala muito mais sobre perder, né? Que ele está perdendo do que acumular riquezas, e um desejo de acumular riquezas. Então, essa letra C a gente já eliminaria assim, de primeira, seria a que a gente tiraria em primeiro lugar. Depois, a questão, né, a letra A fala, o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Essa questão, essa alternativa, não está explícito isso, não fala sobre o que Virgília sente, o que ela pensa, sobre a percepção dela, só tem a percepção do narrador, não tem a percepção de Virgília, e também ele não está falando acerca do momento que ele está com ela, mas é uma reflexão após esse momento. Então, essa letra A também não seria. A letra B, como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Essa alternativa, para o senso comum, nós falaríamos assim, nossa, isso é uma verdade. É uma verdade, mas nesse trecho não é necessariamente uma verdade, porque ele fala muito, ele ressalta a importância de ter um relógio. Mesmo para aqueles que estão próximos à morte, ele fala que todo mundo deveria, né, quando está próximo de morrer, ter um relógio. Então, ele não considera inútil o relógio. Mesmo que possa ser pedante, que possa ser ruim, ele não considera inútil. Tanto que ele fala assim, eu ligo o relógio. Mesmo ele me incomodando, quando ele para de funcionar, eu dou um jeito de colocar ele para voltar a funcionar. Então, ele reconhece a importância do relógio. Então, ele não fala sobre essa questão da inutilidade. Então, essa também não é a letra B. A letra C nós já eliminamos. Aí sobrou as duas alternativas, D e E. E a letra E, né? A letra D. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Essa é a alternativa correta. Por quê? Primeiro, toda essa construção que ele faz do relógio é muito mais relacionada à materialização do tempo, né, do que, de fato, o objeto. Ele não está enaltecendo o objeto relógio, mas essa necessidade do relógio de ditar o tempo, de dizer quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu não tenho, né? É muito mais essa materialização do tempo. E por que redireciona o comportamento idealista? Porque quando a batida do relógio entra na narrativa, né? Quando fala lá que ele começou a ouvir o som do relógio, ele é redirecionado. Ele estava lá, né? Vivendo lá no mundo das ideias, lembrando do beijo, pensando na Virgília, quando ele é redirecionado para o mundo real, é chamado à razão, ele volta para uma outra reflexão, né, da vida, do tempo, uma reflexão mais filosófica e mais realista também, né, uma metáfora bem real, bem relacionada à vida, à existência, e ele é tirado desse lugar do ideal, do idealismo, do romantismo. Então, é essa a questão correta. E a letra E, por que não é a letra E? O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Não há essa relação de comparação, de forma alguma. Ele fala lá no início, né, do beijo, mas logo ele se distancia desse beijo para falar sobre as questões do tempo mesmo, da vida, e ele não se prende a essa comparação. Esse assunto, né, do sabor do beijo, ele é citado de forma bem breve, em uma única frase, no inicinho, e ele é logo deixado e esquecido, e ele começa a se aprofundar em outros aspectos, em outras discussões. Então, não é essa
a resposta correta é a letra D. Anne, e é interessante a gente pensar, né, que, como você disse, parece ser muito romântico, né, essa descrição. Ele está ali deitado na cama, pensando na amada e tal, parece bem romântico. Mas a gente pode analisar não só esse trecho, né, mas pensando naquela diferenciação que eu falei do realismo e do romantismo. Se a gente pensar no resto do livro, né, ele conhecia a Virgília antes dela ser casada, não dá muita bola para ela, e quando ela casa com o outro, é que ele fala que está apaixonado. Né? Então aí a gente já percebe essa questão de que não é tão romântico, né? De que ele só apaixona por ela quando ele não pode mais ser, né? E talvez no romantismo acontecesse isso, mas o herói, ele não tentaria prosseguir com essa paixão, se ela está casada. Mas aí não, o Bracudo, depois que ela se casa, é que ele redobra os esforços para conquistá-la, né? Ele quer realmente conquistar ela, a Virgília, agora que ela está casada. Sim, e é interessante que há muito mais essa desconstrução do herói, do ser ideal, né, Ana? Mostra mesmo a realidade, quem as pessoas são. Então, traz para fora tanto a maldade quanto a bondade. Então, assim, mostra que o ser humano, ele não é só um príncipe ou só um malvado, mas ele é uma mistura e é muito complexo, né? Não é um ser tão simples, é um ser mais complexo. Essa questão, gente, do Enem 2017, questão 7, é de um conto muito interessante, que eu até sugiro que vocês conheçam, porque realmente é uma leitura muito gostosa, né? E por ser um conto, é curto. Então, ele tem como título A Causa Secreta, é do autor Machado de Assis. E aqui tem um trecho, né, para a gente responder a questão. Então, vamos lá. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e o irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, pessoal, esse trecho é muito interessante, porque o conto, assim, quando você lê, né, todo o conto, você consegue sentir essa sensação, né, quando chega nessa parte, porque essa parte já está encaminhando para o final mesmo do conto. Mas essa narrativa de que existe o Garcia e o Fortunato, e eles são muito amigos. Só que o Fortunato, ele era um homem que gostava muito de fazer experiências com animais, ele era um homem meio sádico, sabe? E ele era médico, mas ele não se importava muito com a sua esposa. Ele deixava muito a desejar no relacionamento com a sua esposa. E a sua esposa doente, e ele não cuidava dela, parecia que ele tinha prazer em ver a esposa sofrer, assim como ele tinha prazer em ver os ratos do laboratório sofrer. E aí o Garcia, que era um amigo, apaixonou pela esposa do Fortunato. Então aqui é uma relação adúltera, como ele mesmo diz, né, que dava para ser uma introdução de um livro adúltero, porque realmente era uma relação proibida. E então é mais uma vez, né, mostrando essas relações conflituosas, de traição, né, de casamentos de fachada, de umas relações que são muito insalubres, que são, né, feitas só para manter uma aparência social. Traz muito essas discussões, tanto o realismo quanto o naturalismo. E esse conto, ele aborda muito essa questão do naturalismo, de entrar dentro mesmo, sabe? Porque a gente teve um professor que falava isso, que o realismo, ele mostra a sociedade, mas ele, a partir do momento que vai ter, por exemplo, uma relação sexual,
ou uma morte, ou vai mexer com um cadáver, ou vai torturar um animal, o realismo ele não descreve tanto. Já o naturalismo, ele descreve com todas as palavras. E esse conto, ele faz isso, ele descreve as experiências. E ele é um conto naturalista, né? E ele também mostra essa questão do ser humano, da maldade do ser humano, né? De uma explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Quando ele usa essa palavrinha, né? Deliciosamente longa. Pensa, tem um cadáver, a mulher dele morreu, o amigo dele está lá sofrendo porque era apaixonado pela mulher. E ele, que era o esposo, não amava tanto a mulher assim, muito menos o amigo, né? Estava se deliciando com aquele sofrimento, assim, aquele rancor é tão grande, é tão maior do que a consideração dele pela esposa, que ele ficou assim, se deliciando com a dor moral do outro. Então, é essa relação, né? Que se fosse, por exemplo, no romantismo, esse esposo estaria desapontado, estaria sofrendo, estaria caindo em lágrimas, né? Estaria horrorizado com essa traição. Mas como é um conto naturalista, ele está achando uma graça de que o outro está sofrendo, e ainda está sofrendo às escondidas, porque como era um relacionamento adúltero, né? Ele não podia nem demonstrar seu sofrimento, então tinha que sofrer calado. Pode passar, Ana. Então, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, que Fortunato é o esposo da mulher, então vai mostrando, né, ele se achegando, ele observando, né, o Garcia dando um beijo nela. O que singulariza esse procedimento narrativo é registro letra A, indignação face à suspeita do adultério da esposa. Então, ele ficou muito indignado que a esposa dele estava adulterando. Letra B, tristeza compartilhada pela perda da mulher amada, ou seja, ele estava muito triste. Letra C, espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Então, ele não sabia, ele ficou assim, nossa, por que meu amigo está sofrendo tanto e beijando a minha esposa? Letra D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Então, essa é a alternativa correta, né, pessoal? Quando fala deliciosamente longa, é porque ele estava muito satisfeito, ele estava feliz com o sofrimento alheio. E a letra E, superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. E não, né? Acredito que ele não superou os ciúmes. Na verdade, ele se sentiu num momento de vingança. É como se ele estivesse vingando o outro. Tivesse assim, agora você está pagando pelo que você me fez, né? Então, como que o naturalismo consegue mostrar essa maldade humana que é inerente ao ser humano e que por muito tempo foi escondido, né? Era velada esses sentimentos, esses pensamentos e essas relações. Então, pessoal, você quer comentar alguma coisa, Ana, dessa questão? Não, Anne, eu acho que você já comentou tudo. Eu também só recomendo que leiam, porque é um conto maravilhoso. Um clássico do Machado. Sim. Então, pessoal, nós trouxemos, né, essas questões e essa revisão para auxiliar mesmo e também as questões para que vocês possam entender, né, como que o conteúdo é cobrado nas provas. E nós desejamos que vocês continuem estudando, né, se aprofundando, leiam bastante as obras, conheçam esses autores e até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Obrigada por assistirem.